Graça e paz. Hoje nós vamos continuar falando a respeito do livro, do profeta Zacarias. Nós falamos já 2 vídeos, sobre as visões que ele teve, o significado dessas visões, e hoje a gente vai fazer um resumo aqui do restante do livro e de todas as profecias que estão contidas nesse livro. E aí nós vimos, até o capítulo 6, as visões, e agora nós vamos falar a respeito do capítulo 7. O capítulo 7, ele fala de um jejum que não agrada a Deus. O que aconteceu? Na lei judaica, na lei de Israel, Deus, ele havia, não vou dizer na lei de Israel, irmãos, porque está na Bíblia. Deus chama as festas que o povo, hoje a gente fala festa judaica, ele fala de minha solenidade, minhas festas. Então a gente não sabe, muitas vezes a gente judaiza muito uma coisa e às vezes a gente também deixa de espiritualizar outras coisas. Então essa festa, que era um dia que eles tinham que jejuar, era chamado dia da expiação ou dia do arrependimento. Lá em Israel eles comemoram até hoje, essa festa. E hoje fala que é Yom Kippurim, Yom Kippur. E essa festa, então, é comemorada até hoje. E esse era o único dia que o povo tinha que realmente fazer o jejum. Porque era aquele dia que o sacerdote oferecia sacrifício por ele, por toda a nação. Então, era um dia de arrependimento. Então, esse dia era um dia que era um jejum obrigatório. Só que o povo, eles incluíram outro jejum no 5º mês, quando era um memorial da destruição do templo. Quando o templo de Jerusalém foi destruído, aí todos os anos, todos os 70 anos que eles ficaram no cativeiro da Babilônia, eles jejuavam nesse dia, É porque o jejum significa afligir a alma. Então era algo que entristecia. Então eles faziam aquele jejum. E aí, só que agora estava acontecendo o retorno, do povo, que eu já expliquei, a reconstrução do templo. Então eles perguntam para o Senhor assim, no verso 2 fala assim, no verso 3: e disseram ao sacerdote que estava na casa do Senhor dos Exércitos e aos profetas: chorarei eu no 5º mês, separando-me como tenho feito por tantos anos? Que anos esses? Foram todos os anos que eles ficaram no cativeiro. Aí Deus fala, com eles assim, no verso 5 fala assim: fala a todo o povo dessa terra e ao sacerdote dizendo: quando jejuaste e pranteaste no 5º e no 7º mês, durante esses 70 anos, jejuaste vós para mim mesmo? Para mim? O Senhor pergunta: é para mim que você jejua? Aí no outro versículo ele fala assim: quando vós comeste ou bebeste, não foste para vós mesmos que comeste e bebestes? Ou seja, Deus está dizendo para eles assim: vocês estão fazendo um jejum? Era simplesmente o que eles estavam fazendo? Eles estavam fazendo algo que era religioso, simplesmente algo religioso. Por quê? Porque o jejum deles não era acompanhado nem de misericórdia nem de justiça. Se nós lermos todo esse capítulo, você vai ver que Deus ele vai falando sobre isso. O verso 12 fala assim, olha: sim, fizeram o seu coração duro como diamante. Não tem nada mais duro, nenhuma pedra, mais dura do que o diamante. Por quê? O que Deus está falando para eles assim? Olha, eu falei para vocês, os profetas do passado falaram tanta coisa para vocês. E aí ele vai citar essas coisas aqui, no verso 9. Assim falou o Senhor dos Exércitos, dizendo: executai juízo verdadeiro, mostrai piedade e misericórdia a cada um a seu irmão. Não oprimais a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre. Nem tente o mal cada um contra o seu irmão no seu coração. Eles, porém, não quiseram escutar e deram o ombro rebelde. E endureceram os seus ouvidos para não ouvissem. Ou seja, era um jejum que não era acompanhado de nenhuma obra. Não havia misericórdia, não havia justiça. Então Deus falou assim: para que vocês estão fazendo esse jejum? Era um jejum, que era uma mera formalidade. Então esse jejum Deus não agrada. O jejum que Deus agrada é quando há um quebrantamento mesmo de alma, porque o jejum significa isso, mortificar a nossa carne, a nossa alma e fortalecer o nosso espírito. Mas se ele não é acompanhado de uma leitura bíblica, se ele não é acompanhado de um quebrantamento de coração, se ele não é acompanhado de arrependimento, para que fazer o jejum? É isso que Deus está falando com eles. Vocês fizeram. Para que vocês estão fazendo jejum? Vocês estão falando que estão fazendo jejum para mim?
Que é isso? Quando você come, você come para mim? Ou seja, né? Nós não jejuamos para Deus, nós jejuamos para nós mesmos. É para nós, não é para Deus. Não, Deus não precisa de jejum, Deus não precisa de comida, Deus não precisa nada disso. Quando nós comemos é para nós, e quando nós jejuamos também é para nós. Quando nós comemos é para sustentar o nosso corpo, e quando nós jejuamos é para sustentar o nosso espírito. Então, quer nós comamos ou jejuamos, nós estamos fazendo para nós, não para Deus. E aí eles falaram que estavam fazendo para Deus. Ele falou, que é isso? Para mim? Peraí. Aí o capítulo, no verso 14, tem uma profecia, né? Esse livro é cheio de profecia, por isso que eu falo que as visões e as profecias de Zacarias. Assim diz o Senhor dos Exércitos, esforcem-se desculpa, é o 14, desculpa, irmãos, estou lendo outro versículo. E os espalharei com tempestade entre todas as nações que eles não conheceram, e a terra será assolada atrás deles, de sorte que ninguém passará por ela, nem se voltará, porque tem feito da terra desejada uma desolação. Eles, né, falaram assim, mas nós estamos voltando para a terra, o Senhor está falando que não vai nos espalhar da terra? Então essa profecia ela se cumpre 70 anos depois de Cristo. Por quê? Porque 70 anos depois de Cristo, o povo se rebela lá contra Roma, a maioria, né, dos cristãos conhece a história, e o povo então foi espalhado, o judeu foi espalhado por toda parte do mundo, e só voltou a ser uma nação agora em 1948, né, que voltou a ter, né, a ONU deu para eles, né, o Estado de Israel voltou a ser dos judeus. Então, aqui já é uma profecia que já se cumpriu. Então, assim, a Bíblia é maravilhosa, a palavra de Deus é tremenda, e tudo se cumpre, tudo está tudo muito, muito assim, dentro daquilo que Deus tem falado. O capítulo 8, ele está falando de bênção, é uma profecia sobre o reino milenar de Cristo. Olha para vocês verem, eles ainda estavam, né? Zacarias mesmo pode não ter entendido muito dessas profecias, mas eles estavam ali voltando o retorno, e Deus já estava falando do reino milenar, assim como o Senhor já fala do reino milenar, assim como o Senhor nos adverte, né, da grande tribulação, assim como o Senhor nos adverte do arrebatamento, ele já estava falando do reino milenar. O capítulo 8 fala, né, bênçãos prometidas, que chama aqui, né, no meu título. O 8:3 fala assim, assim diz o Senhor, voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém, e Jerusalém chamar-se-á cidade da verdade, e o nome do Senhor dos Exércitos, nome de santidade. Glória a Deus. De quando que ele está falando isso? Quando que isso vai acontecer? No reino milenar de Cristo, quando Cristo vier para governar, né, de lá. O verso 8 diz assim, e trá-lo-eis, e habitarão no meio de Jerusalém, e serão meu povo, e eu serei o seu Deus em verdade e em justiça. Deus já espalhou o povo. Como eu falei, essa profecia dos 70 anos depois de Cristo já se cumpriu, o povo já foi espalhado. Deus já está, o povo já reuniu já, a nação de Israel já existe, né? Fisicamente ela já está lá. Mas para essa profecia que se cumprir, e eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus em verdade e em justiça, isso vai acontecer quando eles reconhecerem Jesus como Messias. Então isso aqui vai ser no reino milenar de Cristo. Aí fala, né, o 23. É tanta coisa maravilhosa dentro dessa palavra. Assim diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas das nações, pegarão sim na orla das vestes de um judeu, dizendo, iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Então, esse capítulo 8 está falando do reino milenar de Cristo. Uma profecia, né, que ainda vai se cumprir, mas que já foi profetizada há tanto tempo, né? O capítulo 9, irmãos, aí fala do castigo que viria sobre as nações que prejudicaram Israel. Então essas nações seriam castigadas. Vou ler aqui o verso 3, do verso 3 até o 6, ó. E Tiro edificou para si fortaleza, amontoou prata como pó, e ouro fino como a lama das suas ruas. Eis que o Senhor a despojará, e ferirá no mar a sua força, e ela será consumida pelo fogo. Asquelon verá e temerá, também Gaza, e terá grande dor, igualmente Ecrom, porque a sua esperança será iludida, e o rei de Gaza perecerá, e Asquelon não será habitada. E aí o 6 fala assim, um bastardo habitará em Asdod, e exterminarei a soberba dos filisteus. Profecias aqui, né? Essas nações já nem existem mais. Profecias assim que já se cumpriram,
profecias. Então a gente vai ver na Bíblia, a gente vai falando assim, que coisa linda, né? Que coisa maravilhosa, que Deus maravilhoso, que Deus que fala e cumpre. E cumpre. Então você pode ter certeza que todas as promessas de Deus na sua vida vai se cumprir, na minha vida vai se cumprir. E tudo vai acontecer no tempo determinado, porque Deus está lá, ó. Deus não, ele não perdeu o domínio nem por um instante. Ele continua, né, no domínio. E aí, olha para você ver o capítulo 9. O versículo 9 do capítulo 9 fala assim: Alegra-te muito, ó filha de Sião, Israel, né, Jerusalém. Exultai, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumentinho, sobre um asninho, filho de jumenta. Profecia cumprida, glória a Deus. Mateus 21, do 1 ao 5. Mostra, né, Jesus entrando ali em Jerusalém montado numa jumentinha. No jumentinho, né? Então, profecia cumprida. Deus é um Deus tremendo. O verso 13, né? Eu vou ler só o 13, o 9, o verso 13 fala assim: Porque curvei Judá para mim, enchi com Efraim Judá para mim. Enchi teus filhos, ó Sião, contra os teus filhos, ó Grécia, e por-te-ei como a espada de um valente. E o Senhor será visto sobre ela, e as suas flechas sairão como relâmpago, e o Senhor Jeová fará soar a trombeta, irá como redemoinhos do sul. Aqui o Senhor está falando sobre profecias também que se cumpriram, porque a Grécia dominou sobre o povo judeu no período interbíblico. Porque depois do período, né, depois do cativeiro babilônio, veio o período da Média Pérsia e depois o período da Grécia. Essa profecia ela se cumpre, né, com a derrota de Antíoco Epifânio em 168 a.C. Não está na Bíblia, mas está na história. Está na história. Se você quiser aprender mais sobre isso, estude sobre a família dos Macabeus, uma família de sacerdote que se levantou contra Antíoco Epifânio porque profanou o templo, colocou uma imagem de Zeus lá, que sacrificou uma porca, né? Sacrificou uma porca no altar. Então tudo isso aconteceu, né? Essa profanação em uma família de sacerdotes chamada Macabeus, né? Os Macabeus lá, eles lutaram contra e eles limparam o templo. E Antíoco Epifânio, depois, logo em seguida, Antíoco Epifânio, ele perde, né? A Grécia ela é derrotada logo depois por Roma, e Roma começa a dominar. Então essa é uma profecia também que já se cumpriu. E o povo de Israel até hoje também, eles comemoram essa festa, chama a festa da dedicação. Porque como o templo foi profanado, eles limparam o templo e fizeram uma festa novamente para dedicar o templo ao Senhor. Né? Hanukkah, chama a festa do Hanukkah, ou para nós aqui, festa da dedicação. E aí no capítulo 10, né, do próprio Zacarias, eu te convido a ler esse livro, pega esse estudo que eu tenho passado e vai lá e confere os versículos, vai lendo os capítulos, né? Eu estou dando um resumo aqui de cada capítulo, aí quando você ler, você vai entender exatamente o que Zacarias está falando. Né? Aí o 10 também está falando de profecias, né? Feita a Israel. Vamos ler aqui o versículo 2. Não, vou ler 1. Pedi ao Senhor chuva no tempo da chuva seródia. O Senhor que faz o relâmpago lhes dará chuveiro de água e erva no campo a cada um. Oh, glória a Deus, né? A chuva seródia, ela era essencial. E ela caía na primavera para amadurecer a colheita. Em certo sentido, a obra do Espírito Santo no Antigo Testamento era como essa chuva temporã. Dele a chuva temporã, né? Um tempo de preparo e plantio. O que falou Oséias 6, verso 2 e 3, né? Que o Senhor fez a ferida e Ele mesmo a ligará. E Ele fala, né, que Ele viria como chuva seródia e como uma chuva temporã. Glória a Deus. Então, essa chuva seródia, ela preparava, né, a terra para a colheita. E o que acontece? Em certo sentido, né, a obra do Espírito Santo no Antigo Testamento era como essa chuva seródia, preparando um povo para receber essa chuva, que é o Espírito Santo. E depois que eles recebem essa chuva, o quê? Começa a colheita. Depois que eles recebem essa chuva do Espírito Santo, lá no Pentecostes,
o que acontece? Com ela tem o início da colheita das almas. Então o Senhor já está falando aqui, né? Olha, eu vou enviar o meu Espírito. E vai haver uma grande colheita. Então essa chuva aqui, estava preparando para a colheita. E a chuva, né, do Espírito Santo, preparou o povo ali para a colheita das almas. O verso 2 fala assim, porque os terafins têm falado vaidade, e os adivinhos têm visto mentira e descrito sonhos vãos. Com vaidade consolam. Por isso vão como ovelhas, estão aflitos porque não há pastor. Os adivinhos, né, têm visto mentira. Aqui estão falando, né, de pastores que não estavam guiando o povo pelo caminho reto. Mas da tribo de Judá ia surgir a pedra da esquina. Olha o que fala. Contra os pastores se acendeu a minha ira, e castigarei os bodes, mas o Senhor dos Exércitos visitará o seu rebanho, a casa de Judá, e os fará como seu majestoso cavalo na peleja. Dele a pedra de esquina, dele a estaca, dele o arco de guerra, dele juntamente sairão todos os exaltores, né? O que o Senhor está falando aqui? Ele está falando do pastor verdadeiro, da pedra principal de esquina, que ia surgir da onde? Da tribo de Judá. E é o que ele fala, né? Dele, do rebanho, aqui, ó, do Senhor dos Exércitos estará o seu rebanho, a casa de Judá. E ele trará de lá o verdadeiro pastor, que pastoreia, né? Que vai pastorear todas as suas ovelhas. Jesus, ele seria a estaca que simboliza o quê? A segurança. Porque se há uma estaca ali, né? Há segurança. Então ele está falando disso, ele está falando dos pastores que não estavam pastoreando, mas que ele iria levantar um pastor verdadeiro. Porque nós sabemos que a Israel, ele se desviou muito do caminho. Os próprios sacerdotes, né, eles estavam profetizando mentiras. Nós vemos isso principalmente em Jeremias. Os próprios sacerdotes estavam contra Jeremias, estavam lançando Jeremias dentro de uma cisterna. Os próprios sacerdotes estavam falando que não era para o povo ouvir Jeremias, porque Jeremias estava profetizando mentira, enquanto que eles estavam profetizando mentira. Eles estavam profetizando que haveria paz, que não ia acontecer o cativeiro. E o cativeiro aconteceu. Então Deus está falando assim, dessas pessoas que estão profetizando aquilo que ele não falou, falando aquilo que ele não falou. O capítulo 11, irmãos, de Zacarias também, ele prefigura Jesus, o verdadeiro pastor. Ele começa no 10 falando do pastor, e no 11, né, ele vai falar disso também. Né? O próprio Zacarias prefigura Jesus, o pastor verdadeiro. As ovelhas é Israel, marcada por terem rejeitado o Messias. A matança ocorreu de fato no ano 70 depois de Cristo. Vamos ver aqui onde que fala, olha. O verso 4 fala assim, assim diz o Senhor meu Deus, apacenta as ovelhas da matança, cujos possuidores as matam, não se têm por culpados, e cujos vendedores dizem, louvado seja o Senhor, porque hei enriquecido, e os seus pastores não têm piedade delas. Aí ele fala que para Jeremias, né, ele prefigura agora Jeremias como um pastor. O verso 7 fala assim, e eu apacentei as ovelhas da matança, as pobres ovelhas do rebanho, e tomei para mim 2 varas, a uma chamei suavidade, a outra chamei laços, e apacentei as ovelhas. E destruí os 3 pastores no mês, porque se angustiou deles a minha alma, também a sua alma teve fastio de mim. Então, Jeremias, ele estava, Zacarias, ele estava prefigurando, né, o próprio Jesus Cristo. E as ovelhas aqui, né, que está falando da matança, era a própria casa de Israel que rejeitou Jesus. E essa matança, ela aconteceu literalmente no ano 70 depois de Cristo. Milhares e milhares de judeus morreram nos 70 anos depois de Cristo. Segundo Flávio, acho que é Flávio Joséfo, né, o historiador da época, parece que o sangue dos judeus, ele chegava até o tornozelo das pessoas, quando as pessoas iam passando. Olha para você ver, foi muita gente que morreu. E muitos, né, os que sobreviveram foram espalhados por todo mundo, espalhados principalmente ali para a Europa, que era mais perto, né? E isso é uma profecia também que já se cumpriu,
né? O 12, verso 12 fala assim: e eu disse, se parece bem aos vossos olhos, dai-me o que me é devido, e se não, deixai-o. E pesaram o meu salário, 30 moedas de prata. Por quantas moedas Jesus foi vendido? 30 moedas de prata, que é o preço de um escravo. Está lá em Êxodo 21, 32. Profecia cumprida. Mateus 27, 3. Jesus vendido por 30 moedas de prata. Então aqui Deus está falando, né, daquilo que ele traria sobre a nação de Israel, por ter rejeitado o Messias, né? E Zacarias aqui, ele prefigura esse pastor, que traria, né, um castigo sobre o povo. E o 12, né, fala sobre tantas outras coisas também. Fala sobre uma coisa muito importante, sobre a batalha do Armagedon. O 12, eu vou ler o verso 2, fala assim: eis que porei Jerusalém como um copo de tremor para todo o povo em redor, e também para Judá, quando do cerco contra Jerusalém. E acontecerá naquele dia que farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos, todos os que carregarem com ela, certamente serão despedaçados, e ajuntar-se-ão contra ela todas as nações da terra. Aqui ele já está falando de todas as nações da terra. Então esse cerco aqui não é aquele cerco que Roma fez no ano 70 depois de Cristo. Esse cerco aqui já é o cerco que o anticristo vai preparar contra Israel, e Jesus volta justamente nesse momento da batalha do Armagedon, quando todas as nações estiverem congregadas contra Israel. E aí acontece, né, algo tremendo. Vou ler aqui o 9. E acontecerá naquele dia que procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém, e sobre a casa de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de súplica, e olharão para mim, a quem traspassaram, e o prantearão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. O que aconteceu? Eles rejeitaram Jesus. Eles rejeitaram. Até hoje eles não acham que que eles mataram o Filho de Deus. Eles ainda aguardam o Messias. Por isso eles vão ser enganados pelo anticristo. Só que quando o anticristo vier contra eles, eles vão pedir o socorro de Deus. Jesus vai vir. E quando eles enxergarem, eles olharem para Jesus, eles vão prantear. Olha o que está falando. Derramei o espírito de graça e de súplica. Eles olharão para mim, a quem transpassaram, e o prantearão com quem pranteia por unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Jesus nem tinha vindo aqui. Jesus nem tinha vindo. Zacarias profetizou mais de 400 anos antes de Jesus vir, porque 400 anos só foi o período do silêncio, né? Entre Malaquias e Mateus, passa-se 400 anos de silêncio. Então Zacarias foi antes disso. E Zacarias nem viu Jesus nem tinha nascido. E ele já estava aqui profetizando a guerra do Armagedon. Ele já estava profetizando, né, aqui a conversão de Israel, o povo se pranteando por Jesus. O arrependimento, né, eles reconhecerão a sua culpa. Então aqui, né, esse capítulo fala sobre isso. E rapidamente, né, para não ficar muito grande, vamos falar um pouquinho sobre o capítulo 13, que a terra será limpa da sua impureza. Nós vamos ler o verso 1, fala assim, ó: peso da palavra do Senhor sobre Israel. Não, desculpa, é o 13. Desculpa, gente, é o 13. Naquele dia haverá uma fronte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém contra o pecado e contra a impureza. Olha para você ver. E que acontecerá naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, que tirarei da terra o nome dos ídolos, e deles não haverá mais memória. E também farei sair da terra os profetas e o espírito da impureza. Então é Deus falando assim, olha, vai haver uma limpeza. Eu vou limpar. Porque Deus agora vai implantar um reino justo, de justiça, que é o seu reino milenar de Cristo, né?
o verso fala assim, o verso 7. Ó espada, ergue-te contra o meu pastor e contra o varão que é o meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fere o pastor, espalhar-se-ão as ovelhas, mas volverei a minha mão para os pequenos. Mais uma vez, profecia cumprida. Esse pastor que ele está falando aqui é Jesus. Ó espada, ergue-te contra o meu pastor, contra o varão, que é o meu companheiro. Quem que é o companheiro de Deus? Jesus. E aí está falando, né? Fere o pastor e as ovelhas se dispersarão. Jesus fala isso lá em Mateus 23, 26, o 31. Deixa eu ler rapidinho aqui. Peraí, Mateus 26. Que o pastor ele seria ferido, né? E os discípulos eles iriam fugir. E é o que acontece, né? Olha aqui, fala assim, olha. Então Jesus lhe disse, todos vós esta noite escandalizareis em mim, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Estava escrito aonde? Zacarias 13, 7. Profecia cumprida. Profecia cumprida. Irmãos, e para finalizar o capítulo 14, fala do dia do Senhor. Fala, o verso 3 fala da peleja do Armagedon. Olha o 3, fala assim, o Senhor sairá a peleja contra estas nações, como pelejou no dia da batalha. E naquele dia, olha para você ver, e naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de frente de Jerusalém para o Oriente. E o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o Oriente e para o Ocidente. E haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade dele para o sul. O que acontece aqui? A segunda vinda de Cristo. Quando Jesus ele vem em glória, quando todas as nações ele estão cercando Jerusalém, para acontecer, para ir contra Jerusalém, o Senhor volta. E a palavra de Deus fala que ele volta, né? Vitorioso, ele volta num cavalo branco, ele volta com todo o exército dos céus, e a sua igreja, a igreja que foi arrebatada, volta juntamente com ele. E aí, o que acontece? Ele peleja contra todas essas nações. Mas aonde que ele volta? Ele volta exatamente aonde ele foi, aonde ele subiu. Atos 1:9, lá em Atos 1:9, os discípulos estavam olhando para o céu. Aí aparece um anjo e fala para eles assim, o que vocês estão olhando? Esse mesmo Senhor? O 1:9 fala assim, quando dizia isso, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando os seus olhos. Estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram, varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus que dentre de vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu os viste, e da onde que ele foi, da onde que ele subiu? Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, no mesmo lugar que ele foi assunto aos céus. É o mesmo lugar aonde também ele volta. E aí ele volta para quê? Implantar o reino milenar de Cristo. Vou finalizar aqui lendo o verso 9. Fala assim, e o Senhor será rei sobre toda a terra naquele dia. Um será o Senhor e um será o seu nome. Então, o Senhor vem. Zacarias, há tantos séculos, né, séculos antes, profetizou tanta coisa a respeito de Jesus. Tanta coisa, tanta riqueza dentro desse livro. Eu te convido, né, a estudar esse livro, a estudar essas profecias que já se cumpriram, outras que ainda vão se cumprir, como a Guerra do Armagedon, como o Reino Milenar de Cristo, coisas que ainda vão acontecer. Mas tudo que estava aqui prescrito, que deveria acontecer até agora, já aconteceu. Tudo que teria que acontecer antes do arrebatamento da igreja, já aconteceu. Então, 100% das profecias em relação à igreja já se cumpriram. O próximo advento é o arrebatamento da igreja, porque as outras coisas vão acontecer durante a grande tribulação, né? Vão acontecer no final da grande tribulação, vão acontecer no reino milenar de Cristo. Então, essas profecias que faltam se cumprir, é nesse período que vai se cumprir, depois que a igreja for tirada. Então, que você possa estar preparado para este momento, tá? Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Em nome de Jesus.